Olá, você que é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. Meu nome é Renata Betella, sou advogada. Estou aqui para apoiar você nessa jornada pós-carteirinha, pós pegar a carteirinha da OAB. O nome do canal é Peguei a OAB e Agora. O assunto desse vídeo hoje é para a gente falar sobre mundo pós-pandemia. Você já pensou? Mundo pós-pandemia. Como é que será esse mundo pós-pandemia? Muita gente está até falando novo normal, porque o normal não será mais o mesmo. Certamente você já ouviu falar sobre isso. Então, quando a gente fala sobre novo normal, até soa um pouco estranho, né? Então quer dizer que antes era um normal que não era normal? Não, é porque agora vai ser diferente. Muita gente teve novas reflexões, novas necessidades, abandonou outros hábitos ou criou novos hábitos. E aí, o que eu entendo que aconteceu? Muitas práticas já vinham para ficar, né? Muitas coisas que estavam já acontecendo, como trabalho home office, lives, cursos online, eles estavam pouco a pouco se solidificando, colocando o seu pé no mercado e nesse momento de pandemia só acelerou. Coisas que iriam acontecer talvez nos, nos próximos 3 anos, aconteceu agora em 3 meses, porque fala pós-pandemia, mas nós não passamos pela pandemia. A flexibilização não fez com que o vírus sumisse. O vírus está aí, isso que fique bem claro. Então, nesse mundo digital, né, que a gente está falando, que acabou sendo acelerado aí várias práticas, agora esses dias, né, hoje nós estamos já em julho, e toda hora está saindo notícias que baixas de aplicativo foram estrondosas, foram enxurradas, né? Que o Brasil só é responsável por 20% desses acessos, né? De baixar os aplicativos. Então, aula online, treino online, até treinamentos físicos, prática de yoga, várias práticas foram introduzidas e outras assim solidificadas, né? Mais intensamente, colocando o pé mais intensamente nesse mercado digital, porque as pessoas em casa não tinham outra saída, era realmente fazer o mundo digital acontecer. E aí, da mesma forma, não só os aplicativos para baixar, para live, para as reuniões, né? As empresas precisaram se adequar para fazer as reuniões, mas também em relação a compras na internet. Então, muita gente comprando pela internet. Por quê? Que nem tinha essa prática, mas acabou entrando nessa prática, entrando nessa nova onda, porque toda a nossa orientação era evitar sair e evitar a aglomeração. E aí, o que isso tudo que você está falando tem a ver comigo, que sou advogado, iniciando carreira, advogado empreendedor? Tudo a ver, né? Porque se o mundo está caminhando e foi acelerado por conta da pandemia, o mundo digital cresceu, você precisa estar nesse mundo. Você precisa se fazer presente nas redes sociais. Você precisa se fazer presente para buscar novos clientes, né? Para buscar mostrar aos seus clientes que você tem conhecimento do assunto ou que você atua em determinado ramo, porque às vezes a pessoa, até no seu círculo de amigos mesmo, você pode falar assim: ah, todo mundo sabe que eu sou advogado. Poxa, veio aí acompanhando minha trajetória, faculdade, fazer prova da OAB, aquele momento, né, tenso de fazer prova, de passar na prova e pegar a carteirinha. Tudo bem, mas
eles sabem o que você faz dentro da advocacia, porque você pode estar iniciando num segmento determinado, ou você pode, nesse momento, estar mais generalista. Então, você precisa afirmar, de qualquer maneira, você tem que dizer para o mundo o que você faz, né? Principalmente aos seus amigos. Porque quanto mais os seus amigos entenderem, mais eles vão se lembrar de você na hora que alguém tiver fazendo um comentário com ele que precisa de um advogado, ok? É, então, o que acontecia? Antes da gente falar sobre esse mundo pós-pandemia, né? Pensa só, você, olhando especialmente para você, anota no papel ou, sei lá, no meio digital que você preferir. O que você estava com um projeto, o que você estava desenvolvendo, o que você estava fazendo antes da pandemia? Né? Quais eram as ações que você estava realizando ou tinha colocado já para realizar naquele momento antes da pandemia? Ok, anotou? Depois de anotar, você precisa olhar o seguinte: o que foi possível colocar em prática nesse momento em que teve o isolamento? Agora já flexibilizou, mas você teve um momento de maior isolamento. O que você conseguiu dali colocar em prática como você imaginou? Ou dali o que você precisa modificar? Porque não adianta agora você ficar, não, estou tranquilo, porque esse momento já está passando, está flexibilizado e vida que segue. Tomara que seja vida que segue. Tomara que tudo corra daqui para frente numa tranquilidade, né, de diminuição de números de infectados e tudo mais. Mas de uma maneira ou de outra, isso é uma lição, né? Se houve a pandemia, se você precisou ter esse momento de isolamento por conta da pandemia, você tem que estar preparado para quê? Para que se isso acontecer novamente, seja por pandemia ou por outro motivo, você tenha planos B, né? Mais alternativas. Você precisa flexibilizar aquelas ações que você imaginou que seriam daquela maneira se não houvesse a pandemia. O que é isso? Ajuste a sua rota, tá? Dá uma olhada nessa sua lista do que você tinha previsto, né, no seu planejamento. Não conseguiu fazer por conta da pandemia, por conta de você ter ficado no isolamento social. Isso precisa ser flexibilizado. Você precisa pensar de uma maneira diferente, fazer diferente, ajustar a rota e recomeça. É isso, não adianta parar, falar, ai meu Deus, nossa, momento de pandemia, não vou conseguir fazer mais nada e deu uma parada. Realmente deu uma parada em várias coisas, mas essa parada, ela pode ser vista como um momento de você ajustar a rota para fazer diferente aquilo que você imaginou, né? Não usa a parada para realmente uma paralisação, beleza? Porque é o movimento que vai fazer com que você seja visto, seja lembrado, né? Aquela coisa, quem não é visto não é lembrado. Então, você precisa estar nas redes sociais, aquela velha advocacia de você ficar sentado no escritório aguardando um cliente indicado por outro cliente. Isso funciona? Funciona, graças a Deus funciona, é isso mesmo, é indicação. Mas você não pode esquecer que rede social veio para ficar. Então você precisa se adequar, né? Você precisa adequar sua linguagem para estar nas redes sociais, obedecendo lá aquilo que diz o código de ética, tá bom? Então, faz agora. Eu estava falando a lista, aquilo que você pensou antes da pandemia, aproveita, dá uma paradinha. Começa agora, lista isso, pensa naquilo que você não conseguiu concluir, como é que você pode concluir agora, né? Porque mundo pós-pandemia, você
está no mundo pós-pandemia, você vai precisar olhar o antes da pandemia. Então, quanto mais rápido você olhar para esse momento e ver o que você pode fazer diferente, melhor. Uma outra coisa também que eu digo é o seguinte: essas tendências, né, de você ter acelerado o que já era tendência, então não é só no mundo digital, né? E o mundo digital é uma das coisas, mas assim, a questão da educação à distância, você vê, né, o quanto que isso teve que se adequar para que os nossos filhos, ou que estejam na faculdade, que estejam em idade escolar, as escolas se adequaram o quê? Para trazer o ensino, né, nesse momento, não parar, né? Claro que a gente tem uma série de coisas a observar, mas eu digo assim, ensino à distância, educação à distância, eu acho que já era uma tendência aí, né? Uma coisa que estava acontecendo cada dia mais forte, só que não era tanto, eu acho que era para um público mais adulto, né? Um público voltado mais para o público adulto. E com a pandemia acabou isso trazendo para idades que não são os adultos, né? Adolescentes e até crianças, claro, resguardando cada um aí as suas dificuldades, maturidade e tudo mais, mas é uma tendência, né? Então, educação à distância, uma coisa que já vinha acontecendo. Trabalho de home office, gente, empresas que não estavam nem pensando no trabalho home office e se adequaram na marra para poder não perder o time, né? Não perder produtividade, ou se perder, não zerar a produtividade, a máquina tinha que continuar rodando. Então, assim, trabalho home office, com certeza as empresas puderam nesse momento reavaliar até custos, ver aquilo que valia a pena ou não manter como custos, traz uma economia. E isso acaba também trazendo novas necessidades, porque se você coloca o empregado em home office, aquele que talvez tivesse um apartamento bem adequado àquelas necessidades dele, que era sair todo dia para trabalhar, ficava pouco em casa, então para que ter um apartamento grande, ou até como mais um cômodo, se ficava muito pouco tempo em casa, essa também mudou. Deu uma aquecida no mercado imobiliário, para aquelas pessoas que começaram a buscar apartamento maior ou apartamento com varanda, para que pudesse, varanda, porque eu digo por conta de ter uma sensação maior de liberdade, né? De estar ali mais exposto, mais ao sol, pegar mais um sol. É, e a questão do mais um cômodo, porque assim, agora é uma realidade. Eu vou trabalhar em casa, então eu preciso ter mais um cômodo para poder dali fazer o meu canto de trabalho, o escritório, né? Muito interessante também são as experiências culturais, museus, aquários, vários lugares fazendo aqueles tours, mostrando, né, e levando o consumidor, levando o cliente aquela experiência virtual que era o que era possível naquele momento de isolamento, né? E eu acho que isso vai trazendo uma prática também para que essas pessoas começam a buscar esse tipo de experiência. Então, isso também foi bem interessante. Questão de necessidades da empresa, a gente também pode pensar que, da mesma forma que o empregado começou a ter uma necessidade, pode ter criado a necessidade de ter espaço maior em casa para o home office, as empresas também olharam na questão de reduzir os seus espaços, porque naquele momento conseguiram enxergar que colocando os empregados em home office, eles tinham oportunidade de reduzir os custos, inclusive daqueles lugares onde precisavam ter o espaço para comportar o número de empregados, e agora com essa modalidade do home office, eles poderiam reduzir esse espaço, trazendo também economia na questão até de locação, né? Então, mais uma coisa assim que certamente você deve ter passado num momento ou outro, que a pandemia trouxe, é o seguinte: tudo precisa ser pensado como uma negociação.
né? Então, ou você está negociando que o seu cliente precisa de uma atenção por vídeo, ou você precisa, que aí é uma negociação do seu tempo, né? De você saber que não está no escritório, então você precisa dedicar um tempo maior para fazer as reuniões em vídeo, para fazer videochamada com seus clientes. Negociar com aquele inquilino que você tem um aluguel, uma sala alugada, um apartamento alugado e ele está pedindo desconto, ou se você é um inquilino e por conta da pandemia está tendo uma necessidade de negociar. Então, eu acho que a grande tendência mesmo, né, assim, é, o grande movimento que veio no mundo pandemia e no mundo pós-pandemia é a negociação. Bom, gente, quero te fazer um convite, espero que você tenha gostado do vídeo. Deixa seus comentários aqui, qual foi a sua dificuldade nesse momento de pandemia, né? Qual foi o seu maior desafio nesse momento da pandemia, do isolamento social? Queria saber um pouquinho sobre isso. E se você gostou do vídeo, aproveita, deixa o seu joinha aqui, se inscreve no canal, que aí ativa o sininho, que aí toda vez que tiver vídeo novo por aqui, você vai ser avisado e isso também ajuda a divulgar o vídeo. Eu espero que você tenha gostado. Obrigada por ter ficado comigo até aqui e até a próxima.